está aqui com nós e vamos apresentar um pouquinho da história dele com a mamãe que está aqui também, né? Eu acho que ela tem um HD bem grande ali, que ela se lembra detalhes desse menino quando era mais novo. E vamos contar um pouco da história. Vocês estão vendo aqui em cima da mesa um pouco dos experimentos dele. Não deu para ele trazer tudo, senão encher essa mesa aqui, né? Que o menino ele é diferenciado. Então, fica ligadinho com nós aqui que você vai ver muita coisa extraordinária aqui sobre a história desse menino. Então, vamos começar aqui. Dá uma boa noite pro pessoal aí, Henri. Logo já Boa passamos já a noite. missão para sua mãe aí. Boa noite, gente. E pode contar um pouquinho da história. E assim, Henri, fica tranquilo, cara, que aqui é uma conversa bem tranquila. Pode contar daqui a pouco aí sobre os seus experimentos, sobre até a história que a gente foi na VEG e assim por diante, tá? Pode começar, mãe, falando um pouco sobre a idade dele, hoje que ele tá, com quantos anos ele iniciou esse interesse, né, nesse mundo. Mas pode iniciar se apresentando aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Inácia, mãe do Henri. E falar do Henri é falar de uma criança que sempre foi diferente. Ele queria sempre uma novidade. Toda sexta-feira era o dia do brinquedo. Mas que brinquedo que eu ia levar se ele não queria brinquedo nenhum? Então, o brinquedo dele era. Aí os vizinhos começaram a saber da situação e os vizinhos começaram a trazer hélice para ele, presente, coloridas. E teve uma época assim que eu não tinha mais onde guardar, porque ele queria fazer um catavento. Aí o pai, ele tinha uns 3 anos, o pai fez um catavento para ele, pegou uma madeira e colocou a hélice e deixou no vento a hélice, começou a girar. Então ele queria encher o quintal de catavento, porque ele Quantos queria anos? 3 anos e ele queria Caramba, cara. encher. Aí ele ficava. Ele era menor que o catavento. O pai dele colocou uma madeira ali e ele ficava. Quando não tinha vento, ele ficava ele mesmo girando a hélice para prestava atenção no formato. E ele ganhou muitas hélices. Tinha uma coleção. Chegou uma época que eu tive que passar para frente, jogar fora. E era, a gente tinha que fazer isso à noite, porque lá em casa é assim. De dia, as pessoas trazem coisa ou eu vou no ferro velho. E na sexta-feira de tarde, quando ele não está, de preferência, o pai faz uma triagem. Eu também, porque senão a casa vira um ferro velho. Porque, na verdade, o grande sonho da vida do Henri, o primeiro grande sonho dele era ter uma festa de aniversário no Ferro Velho. Olha só. Com Mas quantos anos? Eu sempre vou ficar perguntando, porque, desde cara, os 5 anos. meu Deus, Ele, cara. ele vai no Ferro É que Velho eu fico desde os perguntando a 4. idade, essas fases de Sim, idade, sim. pro pessoal entender. Que quando eu fui postar alguma coisa sobre 4 anos, eu fiquei pensando, cara, vai ter muita gente que vai Que vai duvidar disso, vai duvidar. Mas duvidar. eu tenho, inclusive, os documentos da escola, da creche, quando ele tinha 3 para 4 anos, ele era do G3. Eu tenho a documentação timbrada com a avaliação da professora dele. Isso é um documento oficial que fala que ele não tinha interesses específicos para o brinquedo, mas que o interesse dele já era esse tipo de coisa, lâmpadas, fios. Ele tinha verdadeira paixão por cafeteira elétrica, porque ele ficava olhando que a gente colocava e a água ficava pingando barulho. E tinha dia que ele queria levar a jarra da cafeteira e a jarra era sempre de vidro. Então era muito complicado. Até eu aprender a lidar com isso, conseguir entender que isso não era um defeito, isso era uma qualidade, É, né? Porque na época as pessoas, as crianças achavam ele muito estranho, né? E isso causa estranheza mesmo, não ter os mesmos assuntos. A criança olhava para o brinquedo, ele ia para a sala olhar para a lâmpada. A criança olhava para alguma coisa, ele queria fazer a extensão, ele queria sempre facilitar a vida da professora, ele queria ajudar, ele queria. você, Henri, acho que era pior do que o nerd, né? Porque o nerd ainda ele tem alguma. Agora o cara, ele simplesmente tem um interesse é muito diferenciado das outras crianças. E isso, por um lado, tornava. Dá pra ver até hoje, assim, que ele não dá muito bola pra que os outros pensam. Ele é, eu acho que é da parte dele mesmo, e o resto, tipo, não dá bola, ele, né, vai a vida dele, mas. Embora ele seja uma criança sensível, assim, em termos, ele é uma criança que tem uma personalidade simples, assim, ele não é uma criança de brigas, de muito incisivo, ele é tranquilo, ele é tímido, é tranquilo, mas ele é uma criança que, quando ele quer alguma coisa, ele já sabe o que ele quer, ele é muito decidido. Ele não é de argumentar muito, ele simplesmente ele quer ir. Então, o dinheiro que eu dou para ele todos os meses, ele já ganha algum dinheiro, já faz tempo. Há tempo, eu digo, para uma criança de 10 anos hoje, é falar faz tempo, É, a parece até gente já uma vai piada, entrar né? nesse tópico aí do cara empreender, né, mais novo. É. Mas antes que a gente esqueça, vamos voltar na parte do aniversário no Ferro Aí Velho. ele queria um aniversário no Ferro Velho. Nós não tivemos condições porque a gente chegava no Ferro Velho e eu olhava em volta, eu pensei, 10 crianças correndo aqui. Ué, Quantos acidentes? Que vai ser criança com teto, não vai ter. Porque para ele, até hoje, para ele e para mim, eu comecei a me voltar para isso, porque ele começou a me despertar interesse, porque eu precisava acompanhar. Tanto que eu voltei a estudar em virtude disso, né? Eu estou me formando em pedagogia para poder entender a mente do Henrique. olha só. Porque como nenhuma professora conseguia entendê-lo de fato, às vezes por tempo, por falta de tempo, com 23, 30 alunos numa sala, é complicado uma criança que faz uma lâmpada, ele faz uma extensão, ele faz acontecer, mas ele não tem interesse nos assuntos cotidianos da sala de aula.
Então, isso me dá problema até hoje, porque a sensação que eu tenho é que quando ele vai e olha para o quadro, ele não tem interesse com aquilo que está passado. A primeira palavra que o Henri teve problema de alfabetização, porque é o menino da pandemia, né? Ele foi fazer o primeiro ano justamente no ano que estourou a pandemia, então ele ficou aquele primeiro ano em casa, e ali desenvolveu-se realmente as invenções, o lado inventor dele. Eu lembro-me dele no auge da pandemia, que a gente não podia sair do isolamento, eu Sim. trabalhava em casa, eu estava trabalhando em casa, e ele ficava o dia inteiro comigo, eu estava com uma demanda muito grande de trabalho, eu lembro de eu olhando ele pela janela, e eu via, quase não passava criança na rua. Ele é, por ser o mais novo da casa, ele não tinha muito contato com criança, e na época nem poderia ter. Eu lembro que eu olhei para o quintal, tinha bola, tinha coisa que a gente sempre fazia, comprava para ver se ele gostava. Não, eu olhei para ele e foi a primeira assim, ideia que eu tive, insight que eu digo, ele é diferente. Foi naquele dia, durante a pandemia, que eu olhei para ele e eu vi que ele estava fazendo um vulcão. Ele não sei de onde, ele simplesmente estava no quintal, ele pegou um montinho de terra, começou a fazer, e aí ele foi lá dentro, pegou uma garrafa PET, e ele começou a colocar água por Uhum. baixo, e ele injetava a garrafa PET e saía água por cima. Eu falei, o que que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou criando um vulcão, agora eu preciso de um corante, eu não tinha corante em casa, ele pegou um suco de pacotinho, colocou dentro da garrafa, chacoalhou, e aí ele fez a lava. Quantos anos? Ele tinha 5 anos quando começou a pandemia, porque ele é de 2014, a pandemia foi em Eu 2015. sei que hoje em dia você acompanha um canal bem famoso aí no YouTube aí. Como que é o nome do canal lá? Manual do Mundo. Ah, Ele joga alguns joguinhos, claro, porque também é importante, a gente até incentiva às vezes para ele não ficar só metódico, porque na casa, mesmo a gente estudando sobre, a gente não consegue acompanhar o raciocínio do Henri. Então, tem hora que o Henri está falando para mim de energia estática. Até que eu vá lá no Google procurar energia estática, ele já está falando de energia eólica. Quando eu vou procurar, o menino está falando de Chernobyl, entendeu? Césio 136. Você vai procurar um negócio para acompanhar, se inteirar, quando tu está pesquisando, ele está falando de propulsão nuclear. A minha mente não dá. Então, assim, ele tem interesses específicos mais por. Ele assiste muito esse Manual do Mundo, desde não sei quanto tempo, porque ele nunca foi de gostar muito de desenho. Desenho animado, ele praticamente não assiste nada. E daí ele joga alguma coisa hoje que os adolescentes estão jogando, até mesmo que a gente incentiva para ter assunto. Porque o então é, problema. então é totalmente ao contrário o mundo do Henri, né? Então as crianças hoje em dia, as pessoas querem tirar do celular para ir um pouco pro mundo dos brinquedos, invenções. Mas invenções que eu digo, invenções de papel, em casa, alguma coisa mais simples. E o Henri é ao contrário. Você deu o hábito para ele jogar algum joguinho para ele tentar acompanhar a normalidade, entre Para aspas, ele entre os ter amigos dele, assunto, para ele ter porque assunto na roda o dos problema amigos. do Henri na escola, além de não ter interesse pelo que está passado ali, porque normalmente quando as pessoas estão falando de algum assunto, ele está interessado no foco dele, que é tá olhando como é que funciona, vendo como é que funciona o ar, como é que está a temperatura, como é que está. Ele tem um outro olhar na sala. E é Sim. complicado quando uma criança não se adequa ao local. Por quê? Uhum. Ele não tem muito assunto com as crianças. Porque ele quer falar de quê? De energia renovável, ele quer falar de energia eólica, ele quer falar de carro elétrico, ele quer falar de propulsão, ele quer falar de pistão, como é que funciona o pistão do motor do carro, por que, que precisa do óleo no carro, como é que funciona. Eu até estou aprendendo por quê. E a gente dá o jogo, eu não vou mentir, não vou fazer aqui, vir aqui para mentir. Muitas vezes a gente dá o joguinho para poder, tipo assim, eu tenho que fazer algo e jogue um pouquinho para a mãe poder pensar, entendeu? Porque às vezes você está fazendo um bife na cozinha e ele está do lado explicando, perguntando. O que, que é mais ele vinha perguntando. O que, que é mais quente? É isso aqui ou é o pneu do carro de Fórmula 1? E agora É o motor? uma curiosidade que me vem na cabeça, Henri. O que que você pensa em ser quando você, tipo, tiver ali, daqui a pouco, nos seus 16 anos? Porque eu acho, assim, que como ele empreende desde... Vamos dizer, quando ele fez uma extensão e conseguiu fazer uma grana, nem que seja R$ 10 pra alguém, ele começou a fazer isso com quantos anos? Ele começou a fazer, na verdade, não foi nem extensão. A extensão ele faz no meu trabalho, ele que é responsável pelas extensões de lá, já tem uns 4 anos, logo depois da pandemia, tem Caramba. 4 anos, né? Eu É. voltei a trabalhar há 4 anos atrás, que ele que faz a parte elétrica, porque eu trabalho numa empresa, e sempre dá algum defeito e tem que esperar vir de outro lugar Sim, um sim. técnico. Normalmente, quando o técnico chega, ele já está lá resolvendo o problema. Só que aí é muita responsabilidade para a mãe bater no peito e dizer que o menino fez e se dá um É. blackout no local. Só que assim, ele faz as coisas com toda a segurança. O Henri nunca tomou choque. O Henri nunca teve cortes. O Henri nunca teve acidente nenhum. A gente sempre tem os vídeos nele, né? Que eu te Sim, mandei. sim. Ele não gosta muito de ser filmado trabalhando porque ele gosta de se concentrar. E aí é meio. A gente tem que filmar ele meio que escondido ali, E num tem que momento respeitar assim. É também o porque momento senão dele. atrapalha ele. E aí fica aquilo. Ele faz extensão lá no meu trabalho, extensão mesmo para a gente usar no dia a dia, já faz mais de 4 anos.
que ele faz as lâmpadas lá de casa, normalmente, quando são lugares baixos, ele mesmo troca. E quando queima as lâmpadas LED? Aí ele pega para consertar, né? Ele tá lá com uma É, o dia que eu lampadinha. fui passear lá, né, ele me mostrou assim, falou, essa aqui é as lâmpadas que vem aqui pra mim arrumar. Aí, pô, um monte de lâmpada É, e LED veio lá. lá do meu trabalho. É, até eu levei Porque pra ele lá uns é, trabalhos pra ele lá, umas lâmpadas ele LED. arruma, você não tem noção, aquela lâmpada LED lá, ele arrumou, nós vamos transformar, nós estamos num projeto em conjunto, que eu não tive tempo ainda, porque a mãe vive correndo muito para ajudar, para poder mantê-lo nessa, né? Porque ferro velho toda semana não é barato. Ferro velho já foi barato. Hoje em Aô, dia, Ferro Velhos de Florianópolis, vamos aí, ó, patrocinar o Henri aí, pô. olha aí, Um inventor. Reciclã, olha É, aí. olha aí o inventor aí, cara. Eu acho que assim, que esse menino vai explodir logo, logo, né? Então, assim, pra galera que quer apoiar esse menino, acho que agora já passou do momento já de fazer um apoio, né? Ele trouxe algumas coisas aqui e, cara, é impressionante cada detalhe. Eu aqui não tô nem fazendo muita pergunta pra mãe do Henri, porque tá tão gostoso de escutar, porque ela vai escutando e eu vou imaginando um filme na minha cabeça. Sim, é, E a porque questão ali, quando você falou do pistão do motor, eu já lembrei daquela história lá que o pai dele, né, que até tá aqui com nós aqui também ali pra acompanhar o filhão, né, aqui o irmão dele também, um abraço pra esses dois caras que eu admiro demais. É aquela história lá do que o pai dele levou o carro no eletricista lá, ah, sim, já tem. Acho que do... tem uns 3 anos, 2, 3 anos que o pai levou. Normalmente ele fica mais comigo em casa, porque ele tá o tempo todo criando. Então a casa, o sofá, a gente lá em casa a gente sempre fala, eu não recebo crianças pequenas, Sim, só com supervisão da mãe. Por quê? Porque corre o risco da criança cometer um parafuso ali, porque tem sempre pequenos parafusos. A mesa é sempre, isso aqui é a mesa. A gente tira as coisas para botar comida porque ele tá no sofá sentado, a televisão ligada e ele tá criando sentado no sofá. Ele tá sempre com alguma coisa na mão, sempre trabalhando. E o pai dele levou ele no mecânico, e normalmente eu não deixo porque eu não deixava, né? Ele fica perguntando muito e às vezes as pessoas não têm paciência. é que não conhecem a Não, genialidade que ele tem. e ele quer aprender. Ele quer aprender. E aí ele tira o cérebro praticamente. E às vezes a pessoa não tem paciência. O adulto às vezes não está preparado, né? Para perguntas que Sim, às vezes o adulto não sabe responder. E aí o moço gostou muito dele e começou a trazer trabalhos para ele lá da oficina. Ele começou a fazer solda pro rapaz já tem uns 3 anos, né? Ele tinha aquele aparelhinho de solda, aquele pequenininho, né? Aquele ferrinho de solda. E aí ele tirava os conectores das placas, né? Sim. Tirava os conectores e ele fazia soldas, usava aquele estanho. Então, a minha casa, aquele cheiro, sempre. Eu tô sempre preocupada, porque parece que tá sempre queimando os fios. Porque, assim, aí eu fico gritando, às vezes eu tô lá na cozinha e gritando, a Rita, tá pegando fogo em alguma coisa. Eu falo, não, mãe, calma, eu tô soldando. Até você acostumar. O cheiro, aquela fumaça, aquele barulhinho de limpar o ferro de solda dentro daquela pasta, isso ali é o barulho o dia inteiro em casa, porque o que ele gasta de chumbo, porque vai desmontando uma coisa, vai montando outra, e ele começou a pegar da oficina, né? O chumbo para fazer as plaquinhas, porque ele tem paciência, né? Então ele fica horas trabalhando naquilo ali. isso faz uns... Uns 2, 3 anos já É, que ele então... trabalha com isso. Ele tinha o quê? 7 para 8 anos. Então, com 7 anos, o cara já faz trabalhos já para mecânicos, né? Em soldas aí das placas, né? Ali, que muita gente às vezes não tem nem paciência, não quer nem pegar esse tipo de trabalho. E ele pega, né? Então é uma coisa muito impressionante. E também, eu lembro que a gente tava lá na VEG, né? O Henrique passou o aniversário dele na Sim. VEG. Eu E posso falar? pode, pode. Para poder entrar né, na cronologia dos aniversários dele. Então, sempre que eu queria fazer uma festa de aniversário para ele, nunca dava certo. Uhum, Por quê? Porque o Henri só queria duas opções. Ou fazia uma festa de aniversário no Ferro Velho, uhum. ou em lugar nenhum. Aí ele começou a querer fazer uma festa de aniversário numa loja de bateria. E aí nós começamos a planejar. Planejar, que o sonho da vida dele era, quando ele fez 9 anos, fazer um bolo no formato de bateria. Aí eu fui lá, pesquisei uma moça, pedi para a moça fazer o bolo. Ele, no aniversário de 9 anos dele. Quando nós chegamos lá para fazer o bolo, a moça veio e era surpresa. Eu não expliquei nada para ele, eu não fiz nada. Normalmente eu fazia um bolinho em casa, resolvi Uhum. não fazer e ele ficou até o domingo, 3 horas da tarde, era o aniversário dele, justamente no domingo. A moça veio trazer o bolo. Quando ela chegou para trazer o bolo, o menino olhou pro bolo, eu fui entregar toda feliz, a mulher também. O menino sentou no sofá e começou a chorar copiosamente. Mas essa criança chorava tanto, e ele, por ser muito branco, ele ficou todo deformado. Eu olhava pro menino e não acreditava. A mulher ficou tão constrangida que nem o bolo cobrou. A situação era dessa forma. O menino olhava pro bolo e chorava. A mulher ficou constrangida, deixou o bolo ali e eu não conseguia, ele não conseguia falar. E eu, com muita calma, perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele falou: o bolo tem o nome da bateria, mas não tem o formato e nem a logo da bateria. Então não é um bolo de bateria. Eu pedi para você fazer um bolo de bateria, mas um bolo que representasse a bateria. Que, aliás, bateria foi a primeira palavra que o Henri aprendeu a escrever e ler. Porque, como ele tinha dificuldade na escola, eu procurei uma profissional que pudesse ajudá-lo na época da pandemia, e tudo que ela ensinava, ele não se interessava. Aí eu pensei, vamos por outro caminho, então.
ele gosta de motores, baterias, lâmpadas, ele só gosta de coisa elétrica. Então, por que que tu não começa a ensinar As ele coisas a do escrever de ramo acordo... dele. Porque, na verdade, salvo engano, acho que era Piaget, já pensava... Não, não, Paulo Freire já pensava assim. Quando ele ia ensinar um adulto, ele não poderia ensinar uma pessoa da roça com a linguagem da cidade. Ele tinha que falar Exatamente. a respeito daquilo, era Paulo Freire que fazia assim, a respeito daquilo que do cotidiano da pessoa. Ele demonstrava interesse, a pessoa entendia. A moça começou a ensinar sobre isso. Faça um desenho. Ele desenhava uma bateria. Aí a moça ensinou ele a escrever bateria, ele aprendeu a ler bateria. E ali foi bateria, motor, fio, tomada. Foi assim que ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler só sobre Caramba. coisas elétricas. Aí, voltando ao aniversário, a mulher, ele chorou muito, muito, muito. Eu não tinha o que fazer. Coloquei o bolo na geladeira e falei: então, para de chorar. Como nós vamos resolver essa história? Ele falou: vamos resolver. Acabou que eu, 4 horas da tarde, enlouquecido do mercado atrás de corante, fiz o bolo, eu mesma. Ele me ajudou a recortar, o irmão fez a logo. E nós fizemos um bolo de bateria, tal qual a bateria, porque a moça entendia de bolos, mas a moça nunca tinha visto a bateria de um carro. Ela colocou o nome à mão, mas ele não queria o nome à mão, ele queria a logo, igual. E aí ela olhou pro Henrique e falou: esse também não deve entender, né? Olha a idade dele, olha a idade, será que olha a idade que eu tô e a idade dele. Não, Então... mas ele não conseguia falar, ele só olhava pro bolo e chorava. Meu Aí Deus, foi isso. cara. Aí eu fiz o bolo ano passado. Esse ano ele queria fazer o aniversário de 10 anos. Nós nos programamos, compramos chaveiro, tudo. Quando nós chegamos, como Deus é bom. A gente tem sempre que dizer isso. Deus é bom em todas as horas. E que não há nada mais não há nada difícil para Deus. Quando faltava poucos dias, é, poucos meses, né? Quis Deus que aparecesse você no nosso caminho sem que a gente se conhecesse. Que a gente É, e a história a frequentava. gente já vai contar aqui um pouco. É que eu tô Deixa... invadindo tua área, É, né, não, amiga? não. Assim, ó, o podcast é de vocês. Pode continuar e terminar essa Não, parte aí. porque são tantas histórias, é É, melhor resumir em depois, 10 anos. depois eu Depois tu vou, faz um depois eu compilado. vou falar como que eu conheci o Henri, né? Mas Não, mas essa, você quer falar, o que é que eu falo? não, fala aí, pode falar. Então, a minha vida, desde que o Henri, que eu descobri o Henri por ser um filho temporão, a minha vida Aham. foi muito voltada pelo bem-estar deles, na verdade, mas dele especificamente, porque eram prematuros, a gente cuidava muito mais, enfim. Sem contar que essa coisa linda, iluminada. E a minha vida, depois que eu descobri esse dom dele, eu comecei a ir muito a lugares quando eu podia encontrar ferramentas para ele, onde eu pudesse encontrar sucata, né? Porque ele é movido a sucata, porque a gente precisa de ter, porque é tudo muito caro. E eu sempre fui, assim, de segunda a sexta trabalhar, no meu dia de folga ir pro ferro velho com ele de tarde, e de manhã ir nos brechós atrás de carrinhos, de coisas que estejam estragadas que eu posso comprar com preço mais barato, para ele poder desmontar, porque afinal a gente dava um carrinho novo pro menino. O menino chegava em casa, quebrava o carrinho, e eu não entendia, achava que ele estava revoltado, não, até eu entender que ele queria o que tinha dentro do carrinho, era o motor, ele pedia um carrinho de controle remoto, pagava um dinheirão, chegava em casa, ele arrancava a carcaça e pegava o motor para ver o que tinha, Pra ver se como era forte. relógio, como tantas outras coisas em casa que ele desmontou, né? Desmontou para ver o que tinha dentro. Então, assim, eu sempre ia nos sábados de manhã, todo mundo me conhece, eu estava nas feirinhas de bairro, nos brechós, atrás de ferramentas e atrás de peças para ele montar as coisas dele. Nesse dia, eu tinha ido numa loja. Eu tinha ido de manhã numa loja e tinha ido comprar uma caixa de ferramentas para ele. Normalmente eu nunca vou nessa loja de manhã, mas Deus é tão bom que me fez ir nesse dia, 9 horas da manhã. E voltando, nós frequentamos a mesma igreja, mas nós Sim, nunca sim. nos vimos porque É, vamos em horários diferentes, né? exatamente. Voltando, estava havendo um brechó na igreja. E eu digo, eu vou lá. E ele entrou. Só que, como era brechó de roupa, ele não tem muito interesse, né? O interesse dele é ver o que tem de eletrônico. Ele já sabe até onde é que tem os brechós que tem mais assim que daria. Eu levo ele, eu nem entro. Eu fico lá sentado esperando ele escolher. Ó, essa versão eu não sabia. Essa Por versão quê? de como que a gente tinha se conhecido. Ela já tá, você tá contando já os detalhes já de antes, como a gente chegou ali, que tá muito mais interessante do que a forma com que eu Porque ia contar, né? Não, mas aí ele não tinha te conhecido ainda, né? Exatamente, mas aí, tipo, essa forma com que você contou agora, explica o porquê que ele foi parar ali, naquele Como local ele onde eu chegou, tava mas trabalhando. é muito direcionamento de Deus. Eu não tinha que estar ali, né? Uhum. Mas aí eu fui, como era roupas, ele não tinha muito interesse, nós ficamos lá. Entrei, fui lá olhar as roupas. E ele perguntou: mamãe, tem uns homens ali que estão desmontando as coisas da igreja. Eu posso lá ajudar? Mas ele sempre teve isso, a proatividade. Ele sempre quis ajudar. Ele sempre, tanto que lá na escola onde eu trabalho, ele sempre chega o eletricista lá, eu perco o menino. O menino se some para lá e só volta quando eu vou embora. E aí foi aí que eu cheguei, ele estava desmontando, quis ajudar. Eu não sei como é que ele se apresentou, porque eu não estava junto, Ele se né? apresentou oferecendo ajuda. Uma criança de 9 anos, né? Oferecendo É, e ajuda. aí que foi o interessante, porque, pô, eu vi ele ali perto de mim, ele chegou e falou, não, primeiro ele perguntou se precisava de ajuda, aí depois ele perguntou o que que eu ia fazer com as coisas, que eu tava fazendo um retrofit no quadro, tava trocando os disjuntores ali, e aí ele chegou do lado e falou, o que que você vai fazer com esses disjuntores? E eu falei, cara, eu vou jogar fora, né? Aí ele falou, posso pegar?
Aí eu falei, pode pegar, né? E aí ele escutou o pastor dizendo que era pra mim tirar a central de alarme. E aquilo Uhum. chamou mais a atenção dele ainda. Daí ele falou, e a central de alarme? O que você vai fazer com ela? Eu falei, cara, eu particularmente não posso fazer nada, porque pra mim não me serve. Daí ele falou, será que eu consigo pegar pra mim também? Eu falei, ó, isso tem que pedir pro pastor. Aí ele foi lá atrás do pastor, pediu pro pastor, e o pastor chegou e falou, William, você vai usar essa central? Daí eu falei, não vou usar. Daí ele falou, então, a gente pode dar pro Henri? Daí eu falei, podemos, né? Ele falou, pode dar pra esse menino aqui? Eu falei, posso, ele é aqui da igreja, tudo. Eu falei, não, pode levar, leva esses disjuntores. Aí eu fui no carro, peguei mais alguns disjuntores meus lá, né? E dei pra ele também. E aí ele falei pra ele, tá, mas. E o pastor falou, tá, mas o que você vai fazer com isso aqui, cara? Eu olhando uma criança, né? Aí ele falou, não, esses disjuntores aqui eu uso para os meus experimentos, e essa bateria aqui eu vou usar ela para fazer o meu campo de armazenamento. Vou fazer ligações em séries com outras baterias que eu tenho lá para mim fazer os meus testes nas bancadas e fazer meus experimentos. O pastor olhou para ele, olhou para mim e falou, olha aí esse menino, fica de olho nele, William. Daí eu olhei assim e falei, ah, certo, ele assistiu em alguma parte, alguma coisa do tipo, né? E aí ele falou pra mim, eu falei, ó, vou tirar aqui, você desmonta e pega o que for preciso. E aí dei uma chave pra ele ali, ele foi olhando, foi desmontando, e aí chegou o pastor Jorge, aí pra desmontar um móvel lá. E aí ele falou, pastor Jorge, posso ajudar você? Porque daí ele queria me ajudar ali, mas não tinha o que ele fazia ali, porque eu tava só eu e o quadro, né? E aí o pastor Jorge falou, pode, mas cara, o que você consegue fazer aqui? E aí ele falou, não, eu posso desparafusar pra você. E aí o pastor Jorge falou, mas você tem parafusadeira? Você sabe mexer na parafusadeira? Eu falei, sei. Aí na hora que ele pegou na parafusadeira, que ele começou a desparafusar, aí que eu vi mesmo que ele tinha potencial. Porque a forma com que ele tava desparafusando aquelas gavetas lá, vou falar pra vocês, tem muita gente aí que não tem a mãe que ele tem ali. Aí eu falei, cara, esse menino é diferenciado. E aí depois, aí eu lembro que eu peguei o contato e aí que a gente foi, né, pra se aproximar mais. Então foi mais ou menos essa história que eu conheci o Henri, né? Essa questão de parafuso sempre foi uma questão muito forte lá em casa. Por quê? Como eu não tinha muito o que fazer com ele quando ele tinha seus 3, 4 anos, e eu ainda não sabia como lidar com isso, porque o novo não surge assim e a gente já se adapta, né? Eu não tinha, às vezes, o que fazer, o que dá para ele brincar, para ele gastar o tempo que eu trabalhava em casa, um período, eu ia lá, desparafusava todos os cabos das minhas panelas e dava para ele. Aí ele ficava uma parte do dia parafusando os cabos das panelas. Por quê? Porque como ele só se interessava por isso, ele tinha 3, 4 anos. Aí eu dava a chave Philips, que ele sempre lembrava que era Philips, e eu desparafusava, ia lá embaixo da pia, tirava todos os cabos das panelas, jogava tudo dentro, aquela parte da tampa, e entregava para ele aquele monte de coisa desmontada. Eu pensei, ah, pronto, agora 2 horas ele fica ali. Nada. Ele aprendeu rápido, rapidinho ele parafusava e perguntava, e agora? E agora? E agora? Até que nós demos a parafusadeira mesmo para ele. E Aham. aí, como a gente, mãe e pai também, a gente faz coisas assim que se filmasse e mostrasse, eu podia até receber um processo, né? Mas a gente tinha uma porta velha. Aham. Então, o que o pai dele fez? Deixou aquela porta só para ele parafusar aquela porta. Então, no raio onde ele alcançou, todos os parafusos que tinha, aí quando ele não tinha o que fazer, ele pegava a parafusadeira e ele parafusava a porta. Quando não tinha, acabava a bateria da parafusadeira, ele ia no martelo e no prego. Até que a porta, da altura de 1 metro para baixo, acabou. Ficou só a porta lá, a parte de cima. A parte de baixo, porque ele esfacelou a porta. E a questão agora que você falou do pai dele, aonde que veio essa paixão? Alguém da família que ensinou ele a questão da elétrica? Não. O pai dele é pintor, trabalha também com uma coisa ou outra, mas nunca foi fomentado isso na cabeça dele, porque nem. O pai dele trabalha com pintor, o irmão hoje é pintor também, mas era barbeiro, então não tem nada a ver. Eu, um horário costureiro, outro cozinheiro, o Henri cozinha muito bem também. Ele tem uma aptidão muito grande para a cozinha, porque a química dos alimentos também, agora até que ele está mais só na elétrica, porque interessa mais ele hoje, mas como proximidade, ele, uma época, ele gostava muito de entender como é que funciona as coisas, entendeu? As Fogo. misturas? Mas hoje é diretamente ligado só à elétrica mesmo, ele anda mais preguiçoso nessa área, mas ele não tem ninguém especialista nisso e não recebeu, não vou mentir. Não recebeu incentivo. Eu aceito hoje o incentivo, mas eu tenho minha parcela como mãe, que eu acho que a mãe não nasce pronta e É, a mas gente vai ainda aprendendo. tem tempo ainda, Sim, né? mas hoje sim, mas no momento em que eu via que ele só tinha interesse por isso, eu não vou mentir. Muitas vezes eu achei assim, ah, isso aí é agora. Mas aí Momentâneo. foi, A não fase. vou nem, é a fase dele. Só que a fase dele, ele estava com 5 anos parafusando a porta, parafusando minhas coisas. Com 5 anos ele ganhou, um vizinho viu o trabalhar dele ali, o vizinho foi lá e deu uma parafusadeira para ele, ele ganhou a própria parafusadeira quando ele tinha 5 anos, aí ninguém mais segurou, porque o pai meio que levava para o trabalho, o pai às vezes não deixava ele brincar com as ferramentas, que normalmente são ferramentas caras, né? E Uhum. aí o pai selecionava as chaves mais velhas, as coisas, e ele queria
o que estava na caixa de ferramenta. Então ele descobriu, o pai dele botava a chave da caixa de ferramenta lá num copinho e ele ia lá e mexia. Só que o pai dele é muito organizado. E aí o que eu fazia? Pouco antes, quando eu vi que o pai dele ia chegar, eu corria lá, ficava toda a chave. Só que o pai dele é por ordem, enfim, de cores e coisas. Eu botava tudo ali, fechava e guardava a chave. Eu deixava ele brincar e guardava para não dar confusão depois. Aí quando ele ganhou a própria parafusadeira, o vizinho deu, pronto. Acabou. Ninguém mais segurou. Hoje ele usa. Inclusive, mais eu acho que as baterias das parafusadeiras para fomentar as As invenções invenções dele, dele. porque assim, o Henri ganhou a primeira bateria de moto dele, ele tinha por volta de 4 a 5 anos, porque ele precisava de alguma coisa para testar, mas a gente não tinha coragem de deixar testar no 220, né? Tanto que até hoje eu, ainda mesmo com a idade que ele tá, eu ainda que sou a cobaia dele, né? Quando precisa testar alguma coisa em 220, eu que testo para ele, se o pai não tiver, eu que testo, morrendo de medo às vezes, mas nunca deu errado. E com todo esse tempo que ele vem fazendo essas experiências, vocês, como você não entendia nada elétrica, o pai dele, hoje vocês têm um forte conhecimento na É, área por causa dele, né? forte, a gente começou a ter que aprender a lidar com isso, então qual foi? Aprender, aprender. Por quê? Eu aprendi muito com ele, eu aprendo todos os dias. Certo dia, eu fui num brechó comprar qualquer coisa lá para ele, e eu sempre solto ele lá, fico conversando com as mulheres enquanto ele escolhe. E ele veio com uma coisa vermelha, assim, que para mim parecia uma vassoura, uma coisa do tipo, assim, só a parte de baixo. Aí ele chegou Uhum. em casa, mamãe, eu vou fazer uma coisa para você. Até acho que eu te mandei o vídeo. Tu tinha Uhum. dado um inversor para ele, não foi inversor? Sim, Deu para sim, é ele? uma fonte de 220 para 12 volts. Só que eu não deixava ele testar tudo 220. E eu tenho gato. E ele chegou e disse assim, mamãe, eu vou resolver o seu problema. Eu disse, pronto, fique aí no sofá que eu vou limpar a casa. Daqui a 5 minutos ele pega um cabo de vassoura, ele foi lá, colocou no coisa, pegou esse inversor, passou uma fita no cabo, passou o fio por dentro do cabo, que o cabo agora é aquele cabo mais de metal, né? É Aham. oco. Foi lá e disse assim, mamãe, eu fiz um aspirador para você tirar o pelo do gato. Fiquei olhando assim. De cachorro. E do cachorro. Né? É. Aí foi lá, em 5 minutos eu tava com o aspirador. Melhor do que o aspirador que eu tenho, porque você consegue ficar de pé. Você não precisa trocar o filtro. E ele fez, eu paguei R$ 2 na invenção dele. Agora ele tá me cobrando, só para avisar. Ah, tá Agora ele tá certo. botando. E a senhora que ensinou ele a cobrar, né? Que Sim, quando eu claro. tava lá, você É que tava nordestino falando. normalmente não trabalha de graça, a gente aprende cedo. E ele começou a cobrar. E aí ele fez essa vassoura e ficou sensacional. Aí Olha todo mundo só. queria ver com aquele inversor que você trouxe para ele, né? E até hoje eu uso ainda lá porque passa assim e funciona perfeitamente bem. Ele já pega de vez em quando ventiladores para arrumar. Certo dia, o que você arrumou por último lá em casa? Eu não... Normalmente as coisas lá de casa, Deixa eu ele que ver. arruma. A Lembrei. máquina, é a minha jarra elétrica, ele já pegou jarra elétrica para arrumar das vizinhas que trazem para ele cobra. Ventilador é a parte assim que ele. Inclusive hoje nós fomos né, no brechó da manhã e ele Quando eu fui comprou. lá, ele tinha feito um negócio Ah, como se fosse um ar-condicionado, a gente tava indo na VEG lá, Ah, tinha sim, feito, sim. né? Ele tinha feito com a caixa de isopor, né? O É. ar-condicionado. Aí ele usa um tempo aquele experimento, quando ele não pode guardar tudo também, porque não tem espaço, né? Já viu que lá em casa, lá fora de casa, é o depósito do Henri. E aí ele vai lá, desmonta e faz outra coisa. Atualmente ele tem ido muito. Esses experimentos, ele fez essa semana. É, que E ele é louco, ele não é um menino apegado, né? Igual você falou agora, ele faz o experimento, aí chega uma hora que ele vai lá, ele ele quer desmonta melhorar. e monta Ele outra faz, não, coisa. porque aí vem a ideia que Em cima da ideia. ele precisa melhorar aquilo, isso eu já sei. Eu preciso desenvolver uma coisa melhor. Então eu vou fazer outra coisa. E lá em casa é tudo assim. A casa é completamente cheia de fita. Então, por quê? Ele tá as ideias dele, ele tá aqui almoçando e ele tá cortando uma fita e deixando grudado na mesa. As minhas toalhas de mesa, eu compro aquelas de plástico, mas eu troco assim praticamente, eu deixo um mês para muito, porque a toalha começa desse tamanho, acaba assim, ó, lado. Por quê? Ele fica soldando em cima porque ele fica na mesa porque tá frio, né? Fica na mesa da cozinha. E aí ele fica soldando e vai pingando, né? O estanho às vezes cai, vai queimando a toalha, a mesa é um horror, porque ele fica ali o dia inteiro, quando ele não tá na escola, ele está ali soldando, fazendo as coisas dele. Aí coloca tudo na caixa quando termina. E agora ele tá voltando essa semana, ele fez, porque ele tem muita vontade de trabalhar com energia eólica, né? E aí ele fez as torres de energia eólica para trazer, que ele estava pensando nas torres, né? E ele fez uma balsa movida a energia solar. É que é essa aqui. Essa aqui é a energia. Fez uma torre. E ele fez essa balsa essa semana. Quer voltar? Essa aqui, essa placa ele conseguiu com um amigo dele. Ele consertou também. Como é que chama aquele skate lá? Que parece um skate. Que aquele menino trouxe aquele skate lá que o mano tá saindo com ele. Como é que chama? Overboard. Ele consertou também. Pegou do menino, tava estragado. Ele consertou o overboard do menino. Tava Aí ele rodando pegou. uma das rodas. A outra não tava parada, não tava dando nada.
Pode explicar pra nós mais esse trabalho aí, seu aí, Henrique? O overboard, ele não tava... Só uma das rodas tava funcionando, a outra, ela tava 100% parada, não dava sinal de vida, não girava de jeito nenhum. Daí eu fui lá, abri, vi os problemas, troquei umas peças e arrumei tudo. Meu irmão quase caiu também, porque foi testado. Ah, e conta pra nós se você, não sei se você está lembrado da nossa visita lá, antes de vocês mostrar um pouco para nossos experimentos, aquela visita que a gente fez na VEG lá, aquela ideia lá que você teve ali da roda d'água. Cara, só para vocês terem uma noção, a gente tava ali passeando por meio ali da VEG ali, do museu, né? E o Henri, ele viu uma roda d'água ali, e a roda d'água tava ali paradinha, né? E tava sem funcionar, né? Sim. E aí ele deu uma ideia, né, pro Henrique. O Henrique é o cara lá, o cara que nos recepciona na Vega, o cara que representa a Vega em vários locais, nos eventos, treinamentos, que eu, pô, tiro meu chapéu pro Henrique também, abraço pro Ricardo lá também, e conta pra nós um pouco da ideia que você deu pra eles daquela roda da água e como que aquela roda da água poderia ser funcional novamente, né? Eu já tinha um gerador, porque daí eu pensei, por que eles não instalarem mais 2 geradores pela mesma correia, mas tinham que aumentar. Daí quando caía a água, era só uma bomba d'água tá embaixo, puxando a água e reaproveitando. Para ter para sempre. Mas tem que lubrificar o motor. Daí tinha um gerador que dava por muito tempo. E como e de Pela onde é água de onde é que vinha essa água? dos ar-condicionado. Olha aí, cara, essa ideia ele teve ali em questões só de olhar para a roda da água, né? Ele olhou enquanto a gente estava olhando outras coisas, ele olhou uma coisa lá fora. E aí o Henrique acho que tinha falado, porque não tem água, alguma coisa, Deus falou, né? Que você falou até o tamanho da caixa de água que poderia ser usada ali, né? Sim, Qual que é o tamanho da caixa de água que 20 mil litros. 20 mil litros pode ser usada com as águas do Dos ar. ar-condicionado ali, que vai poder gerar uma energia naquela roda d'água ali deles aí. Sim. Daí Então, enquanto girava, eles iam ter energia e quando não tivesse mais água, podia usar, tá ligado, em outra energia solar. Daí ia já ligando de novo o gerador. olha só, isso é uma ideia para vocês aí da Vega, aí, ó. Ô Henrique, dá uma pautinha aí para ele aí, cara. Então, teve também, você estava olhando, você chamou muita atenção, aquela roda d'água também lá do recreativo lá da VEG lá também, né? Sim. Aquela lá você olhou bem ela e falou que ia inventar uma daquela também na tua Sim, casa, eu né? vou começar agora a inventar ela por um motorzinho que eu tenho lá, gerador, que eu descobri só ele há um tempinho. Só. Ele tem uma caixa redutora, daí isso que é o melhor. Ele gera bastante energia, liga um LED, liga a ventoinha também. Quando eu fui lá na sua casa, um pouco antes da gente ir pra Vegas, você tinha testado ali mesmo, né? Acho que até tem um vídeo dele no Instagram lá. E eu já criei outro. Criou outro já? E bem mais potente. Ô, louco. Gera até 30 volts agora. E no caso, essa invenção tua dessa balsa aqui, ela pode ser também com energia, com iluminação aqui em cima aqui, ela Sim. pode gerar energia também. Essa Daí- aqui é uma placa solar, né? Enquanto ele pode carregar também. A placa solar carrega o powerbank, só se conecta ao fio do motor. Daí, se eu quiser, eu posso conectar só o powerbank e o motor. Mas como eu uso a energia solar, é melhor, porque daí essa bateria fica bem guardadinha pra quando não tiver sol, eu usar o powerbank. Como se fosse uma reserva, né? Sim. E aí, a hora que tiver, e sempre que tiver um rio, por exemplo, esse barquinho aí, vai ter sol, né? Vai ter um sol escaldante ali em cima. E quando acabar o sol, eu ligo ali e deixo indo até acabar a bateria. Daí eu deixo carregando. Que a plaquinha ficou em casa que eu esqueci de trazer, mas ela tem uma plaquinha de carregamento sozinha. E ela carrega com a energia solar. Também. Olha só, então tem uma plaquinha que carrega o powerbank enquanto a energia solar tá gerando aqui. Sim. E depois, na hora que acaba ali, ela entra. É. Dá pra fazer até um comandinho automático ali daqui a pouco, ó. Pra Sim, hora eu que já vou zerar ali. começar. Olha só. A tua paixão é realmente inspirada pelas hélices, né? Até então, Sim. Já tem várias aqui. muito, muito bacana. E esse E- aqui foi o meu melhor projeto, esses dois aqui. Esse aqui eu ainda tenho, ó. Esse já tá bom também. É um ventiladorzinho. Você segura assim e liga, pronto. Hum. Esse aqui é diferente. Só ele fica assim, se tu quiser pode segurar também. Recarregável pelo USB. Daí eu fiz esse ventiladorzinho enquanto eu tava em casa lá. Daí minha mãe tava preparando os negócios lá. Daí, enquanto isso, eu tava fazendo essas soldas aqui. E Daí é, ficou bem maneirinho. e é tudo dá um insight na tua cabeça e você vai lá e faz. Sim. Top, top. E essas invenções que você faz lá na sua casa, são feitas se tem algum tipo de. Se faz ali naquela mesa que você me mostrou aquele dia, que Sim. hoje é a garagem, né?
Aí quando encosta o carro, acaba com a tua oficina ali. Sim, Deus usa a mesa. Né? Ah, daí usa a mesa da mãe Mesmo dele lá. porque das toalhas todas queimadas, né? Porque a mãe não abriu mão da mesa pra Ah, ele ter o bem-estar dele de estar ali, né? olha aí. Mas até tinha conversado com vocês, né? Vai chegar um momento que o Sim. negócio é forte, né? Só tem uma bateriazinha. É que agora ele, como a gente não conseguia dar conta de comprar aquelas pilhas de 9, né? De 9 volts, porque gasta muito, porque como ele passa a maior parte do Mas dia ela- dele criando, a gente acaba que não dando conta de comprar tanta pilha e tanta bateria. Aí ele agora começou a pegar as baterias no ferro velho de notebook. Porque aí ele tira e tem várias pilhas recarregáveis lá, né? Então ele tá usando isso aqui, acho que foi da bateria do notebook, né? Sim, eu Aí olho aqui, ele tá funcionando tudo Vem certinho. quantas? Vem várias. É, Então vem agora ele umas tá. 5, 6. É, Variando do agora ele tamanho vai da lá, o bateria. rapaz faz um preço bom, a gente compra as baterias do notebook, ele desmonta e aí retira as Aqui, pilhas da bateria do notebook, que sai mais bateria, barato, né? Ela é de Porque... powerbank essa daqui. Tem aqui dentro. E os powerbank Ó. também, que ele acaba aqui comprando os Eu ferro não deixo velho. fora. Aqui era um powerbank. Daí eu desmontei, instalei aqui, pus esse carrinho. E aí eu quis fazer esse daqui, que foi mais o melhor que eu já fiz aqui, o ventilador. Quase melhor. Top, top. E, cara, e a questão também, a gente quer também, eu quero agradecer muito ao pessoal, né, que também ajudou um pouco com as coisas, né, que, por exemplo, a tua mochila. Hoje você tá usando essa mochila aí pra lá e pra cá, né? Sim. Então, o Mota, né, o nosso parceiro, né, lá dos Estados Unidos lá, ele resolveu te dar esse presente aquele dia, a gente já fez uma gravação naquele dia da Vega, a gente vai soltar também aí daqui a pouco na internet pro pessoal acompanhar. E, e ele que mandou pra você, né? Então, no caso, ele tinha mandado, ele tinha se oferecido também. E eu tenho outro presente aqui, cara. Esse presente, na verdade, eu esqueci ele lá em casa e o Uber veio trazer, cara. Então, eu fiquei pensando, não pode, né? A gente não pode deixar de te apresentar esse cara também, que é o Leonardo Daletec. É um cara, assim, que hoje ele é referência pra mim, já é referência pra vários profissionais de, assim, é um cara que tem, acho que é um dos caras que tem mais ferramenta hoje no Brasil. Ô, louco. Ele que fez o para-raio, sabe o que é o para-raio, o SPDA? Sim. Ele que fez a SPDA do Cristo Redentor, Ô, lá do Rio de Janeiro. louco. Ele é. Você vai. Provavelmente você vai conhecer ele na internet logo, logo, talvez ainda hoje. A gente vai mostrar ali a página dele pra você, que é ele que te mandou. O que, que eu tinha falado? Eu tinha pedido uma ideia, uma dica pra ele de qual que era o tipo da ferramenta que a gente podia pegar pra você pra aquela vez lá da VEG. Ele falou, cara, deixa que eu vou mandar alguma lembrancinha pra ele aqui. Então ele mandou, tá? Essa caixa aqui, ó. Eu não. Deixa eu pegar. Eu não sei o que que tem aqui. Então, Leonardo, pelo amor de Deus, olha o que que você mandou aqui, cara, porque eu não abri, porque o presente é seu. Sim. Então, como ele mandou no meu endereço, porque era surpresa aqui, né? Então, eu poderia mandar no seu endereço uma surpresa pra você, É. né? Então, eu não sei o que que tem aqui dentro, cara. Então, é você que vai abrir aqui agora, ao vivo, tá? Tá. E você sabe lidar com isso, né? Sim. Melhor que qualquer criança de 10 anos. Então, cuidado, cara, não vai se cortar no nosso estúdio aí. Tua mãe é responsável por você, ó. E vamos abrir esse trem aí pra ver o que que tem aí, cara. Eu não faço ideia. Dizer que Aquele alicatezinho cortador de fio que desce pra ele, dá você ter Meu Deus do noção. céu. Aquela coisa lá corta de tudo. Então aí, ó. Me ajuda? Já dá pra ver aqui. Tem dentro. Escurinho. Mas não sei o que que é ainda. E agora? Não identifico. Eu não tenho noção, cara, do que é. Eu até quase pedi pra vocês passarem em algum lugar pra pegar. Daí eu falei, não, mas não vou judiar dele. Então é ao vivo, tá, Tá abrindo E agora. ele não aqui, ó. sabia de nada. E eu também não contei nada, porque eu não sabia se ia chegar a tempo, né? Não criar expectativa. Olha, ó. Eu tenho só uma certeza, que se ele mandou alguma coisa, o negócio é de qualidade. Porque com o Léo não existe negócio de baixa qualidade com esse cara lá. Eu tinha pedido pra ele só uma dica de uma ferramenta, e ele falou, pode deixar que eu vou ver que eu posso mandar pra ele aqui de lembrança. E vamos ver no ao vivo. Por esses experimentos pra cá, ó. Ô, louco. Amigo aqui, ó. Meu Deus do céu. Já tem pego nele. Meu Deus do céu. Milwaukee? Você sabe qual que é? Ó os beatzinhos. Esses beats aí, cara, é uns beats aí que muitos eletricistas aí almejam em ter, cara. Ó, vago. O que é que será? É um baralho, eu acho. É. Aí, ó. Ô, louco. Que legal. E essa Olhando o que tem. essa Milwaukee aí, Henry, Um ela, alicate. ó, é uma das melhores marcas aí do mundo, cara. Agora eu tô curioso. O que é isso? O que é isso? Nem assim. Um multímetro. Olha aí, ó. Cara, era Uma isso. chave de teste. Isso aqui é outro multímetro de tensão. Alta tensão.
Meu Deus do céu, tanta coisa. Tem Então, mais, eu tinha pedido uma ideia pra ele, uma dica sobre o multímetro. E mais ele, uma coisa. Que é isso? Sata também é uma marca muito boa, tá? Uma das melhores marcas aí do Brasil aí. É ferramenta. Aí, ó. Abre aí pra nós ver aí. Olha só o kitzinho aí, ó. Que legal. Porra, É, que chave presentão, da pô, Léo. Era pra ser só um multímetro, cara. mas Cara, e esse uma multímetro, antena e outro barato. depois você vai pesquisar sobre essas marcas aqui, Henri. Não, não. Depois você vai pesquisar sobre essas marcas, você vai ver o quanto que essas marcas elas são hoje em dia, né? Vou pegar aqui, ó. Ó. Ela tem até esses. Ó, Vai lá. Oi, Zé, eu tava querendo. tá. Tem pilha já, será? É tudo tudo, cara. Eu fui comprar. Será que tem pilha já? O único Eu jeito fui de comprar um saber multímetro pra ele recentemente. Tá aqui, aqui, ó. O dele estragou, né? é instalar. E eu fui comprar, ele chegou na loja e ele falou assim, a moça disse assim, não tem garantia. Ele disse, tem garantia sim. É só eu abrir e testar aqui. A mulher disse, tá, e pra que você quer isso? Aí ele explicou, não, eu sei testar aqui. Você girando pra cá, faz um barulhinho, não sei como assim. E eu testo agora. Me viu a tesoura que eu vou testar? A mulher ficou olhando assim pra ele. O dia que eu cheguei lá, ele tava com o multímetro, né, daqueles amarelinhos, né? E É. aí ele falou pra mim assim, ó, vou testar esse experimento pra você ver. E aí eu falei pra ele, falei, tá, mas e bateria da onde? Aí ele falou, não, eu já pego aqui. Aí ele desmontou o multímetro e pegou a bateria de dentro do multímetro, né? E aí, não, era o fusível, eu acho, né, que tinha pegado. Fusível ou a bateria? Não lembro mais o que tinha Nem eu pegado. sei também. Mas sei que desmontou inteiro o multímetro pra ele poder testar pra mim o negócio ali. Que E, legal. e essa marca é uma das melhores marcas, tá, que tem no mercado. Só da gente ver as coisas, a gente já vê que é adaptado. Porque eu comprei um Não, multímetro e- pra ele recentemente, mas não é assim não. E assim, tipo, essas ferramentas são almejadas por profissionais aí. Abri. E agora? Vou tentar abrir. E tem mais uma ferramenta aí, ó. Que é essa ferramenta que tem aí, ó. Parece um peão. Isso aí é pra fazer furo. Ah. E quando você quiser, você aumenta. Tem várias brocas em uma só. É, isso que é bom. Abre. Abriu. Então cara, tipo, são esses pequenos detalhes, né? Que fazem a. Ligou. Aí, ó. Isso aí, cara. Gostou? Sim. Tem várias coisas que você vai usar aí? Vou Tem. fechar aqui. Pra, né? Perder. Ah, lá em casa ele, essa semana, como eu falei, nós estamos trabalhando num projeto junto, né? Ele pegou Sim. aquele LED que você trouxe para ele que não estava funcionando, ele isolou os LEDs, nós tivemos uma ideia. Como eu costuro, né? Aí nós vamos fazer um anjo iluminado, que aí já faz o corpo. Aí a gente sobrou uma lâmpada de LED lá que estragou, nós vamos fazer a cabeça. E ele vai usar Fazer a para fazer coroazinha. a coroa. A gente está trabalhando nesse projeto. Ele vai fazer um iluminado, né? Que da hora. Aham. Não, mas quando o Léo falou que ia mandar, eu já imaginei que ia ser um negócio bacana mesmo, porque, pô, ele é referência hoje em ferramentas, né? Então ele Nossa, maravilhoso. só mexe com ferramenta top, cara. Pô, mandou Clean Tools aí pra você, cara. O negócio Tem que agradecer o moço. É verdade. o negócio Guarda ali e agradece. Lindo demais, enfim. Ah, por isso que não tava fechando. tá girando Agora isso aqui. vai a noite inteira ele mexendo nisso. Agora dá pra guardar tudo na mochila dela. Ah, sim, a mochila. Ele não separa dessa mochila pra se deixar, ele vai até pra igreja com ela. Ah, Né? Porque ele queria levar a mochila pra igreja, eu digo, não, meu bem, aqui não é o local, não. opa. Já descobri outra coisa aqui já. Você tem como mudar. Então, ó, pega todas essas coisas aí, ó. O nome dele é Leonardo Letec. Pode chamar ele de Léo. Agradece aí o Léo aí que mandou. Obrigado, Léo, pelas ferramentas. São muito boas, que eu vou usar bastante, vou cuidar também. Bastante. Que eu tava precisando desse multímetro, porque ele mede mais coisas que eu tava precisando, que meu outro não mede essas coisas assim. Ele mede alta tensão, mas não tanta alta tensão. Agora sim, tá melhor. Agora sim eu posso testar em alta tensão as minhas coisas agora. Quando eu for fazer uma ligação de 220, mas eu tomo cuidado, lógico. Ó, tava vendo se eu conseguia ver aqui o Que isso? vídeo. Ah, pra 220. Esse aqui? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Eu não sei se o Sidney ainda vai estar por aí, cara. Se o Sidney tiver, o Sidney Mota, é capaz até dele dar um salve aí pra nós aí no comentário. Foi o Sidney que te deu a mochila ali. Então, a mochila da Stanley. Se quiser colocar ela aqui em cima aqui pra você mostrar pro pessoal, ó. Agradecer ao Sidney também aí, que lá da gringa, Obrigado, né? Sidney. Ele pegou aí e Essa mandou mochila pra, é mandou muito pra nós boa. aí, né? Ele não mandou lá dos Estados Unidos, mas sim ele falou assim, William, vou comprar aqui, me passa o endereço, vou comprar aqui e vou mandar lá pra vocês lá. Então chegou e deu tempo da gente dar esse daqui lá no aniversário dele, lá na VEG, né? Então esse daqui já foi lá
do Sidney Mota lá. Muito obrigado. E agora também o presentaço aí do Leonardo Aletec aí. Várias coisas aí pra Mais ele. uma? Esse daqui, cara, é aquela caneta parecida com a minha, que você só deve ter encostado a pita, Sério? aonde tiver tensão. Vou procurar aqui um É, negócio. então Então, o negócio é top. Só não vai desmontar esse motinho pra ver como é que ele é dentro. Não, mas É sabe, na boa, né? sabe que ele desmonta as coisas, mas as ferramentas ele nunca desmontou. Nunca, ele só desmonta os brinquedos. Olha Então, aí, ó. assim, eu queria, de antemão, agradecer a todo mundo que tem colaborado, agradecer a VEG, que foi parceira, e como eu falei, o sonho do meu filho era fazer uma festa no Ferro Velho, era fazer uma festa numa loja pequena de bateria perto da minha casa, mas Deus, em seu grande poder, proporcionou que ele tivesse uma festa de 10 anos que ninguém imaginava na VEG, na maior, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer o pessoal que doou, o Léo, agradecer o Sidney e agradecer todo mundo que tem contribuído de alguma forma, mesmo que seja torcendo por ele, por onde eu passo, por onde nós passamos. Não tem como ele não divulgar o trabalho dele, porque ele chega perto da pessoa, a pessoa está mexendo uma coisa, ele já está do lado corrigindo, ele já está ajudando, Já ele tá dando ideia. já está dando ideia de como fazer. Às vezes a gente, porque tudo que você quer fazer, você nunca consegue fazer do seu jeito, porque ele quer dar o jeito dele de te ajudar a melhorar. Então, assim, passando para agradecer todo Quem não mundo liga essa coisa? e Nós já vamos descobrir daqui a pouco, hein? esperar que Deus haja ainda mais na vida dele, que ele Não, possa vai. chegar e ter todos os objetivos que Vai, ele com sonha. certeza. Hein? E a questão mesmo, assim, agora, assim, os apoios que vierem pra ele, vai ser, tipo assim, tudo, eu acho que tudo pra um bem maior, né? Porque ele tem muito mais a nos ensinar do que a gente ensinar ele, né? Então, e também a gente vai deixar aqui um recado, né? Qual que é o canal lá, que você é o teu canal preferido? Manual do Mundo. Olha aí, ó, pessoal do Manual do Mundo que Como é o nome tiver... do moço que tu assiste todos os dias? O nome dele? Esqueci Não é até. Iberê Tenório? É, Até eu já sei o nome. Riberê. Porque ele fala tanto nesse Iberê na minha casa que é um nome diferente, né? Assim como o dele. Então, manda um abraço pra ele lá e pro canal dele, Fala pra então. Um Iberê, olha. abraço. Eu tava querendo, já que eu assisti o canal todo dia, já sou Nós inscrito. fomos, inclusive, no sebo atrás de livros É. do Manual do Mundo, mas não Já encontramos fui, já ainda. fui atrás, não acho, mas vou comprar. Olha, então, o pessoal aí que conhece, né, alguém aí do Manual do Mundo aí, né, o pessoal de lá, pô, que pelo menos avisa onde é que tem esse livro pra ele comprar aí, né, que o menino, eu porque acho que ele não tá- é de hoje, né, que ele Ele assiste faz os vídeos tempo. dele. Eu calculo que já tem mais de 2 anos que ele assiste vídeo, porque desde que eu comecei a tomar mais conhecimento sobre o que ele assiste, porque ele nunca gostou do desenho. Então, quando ele começou a despertar, porque eu nunca fui deixar muito o celular na mão dele, porque eu preferia que ele tivesse as vivências dele. Depois que ele teve o celular, ele assiste direto esse Manual do Mundo. Então, é o programa favorito dele de todos os dias. Todos os dias, pelo menos, 1 hora por dia, ele para assistir. Aí a gente intercala. Você precisa jogar alguma coisa também, meu bem. Você precisa ter assunto, né? E também dá aí uma chamada também pro pessoal aí que também quiser dar um apoio pra ele, pessoal do comércio de baterias também, né? Então, alguém aí que Sim. tiver... Porque ele anda Bacana. normalmente pelos ingleses uniformizado. Uhum. Liga. E o pessoal de baterias, que ele utiliza muito baterias e ele gosta muito dessa área. Então, eu tive que explicar para ele que tem umas lojas de bateria que está mudando a fachada. E ele não conseguia se conformar, que a Tava bateria bravo já. favorita dele estava mudando a fachada. Eu tive que Ele explicar é- para ele que ele estava mudando, mas que a concorrente era do mesmo proprietário. Então, ele estava mudando para ele mesmo. Eu falei, meu bem, se ele vende essa aqui, vende bem, mas às vezes a pessoa quer comprar a segunda opção é dele também. Então, ele vende 2 vezes. Ele vende a primeira opção e vende a segunda. Aí ele se conformou, porque ele ficava indignado quando ele passava, estava trocando. Até então eu não tenho acesso a, tipo assim, ó, se fosse alguma coisa de elétrica, eu até conseguiria, né? E também futuramente eu acho que a VEG já vai estar investindo nessas questões de bateria, só que a bateria da VEG trabalhando para carro, né? E tem até aquela história que vocês estavam viajando, né? Vendo as hélices lá do sistema eólico sim. da Isso VEG. eu sempre falo assim que Deus planeja. Foi uma viagem antes, né? Nós nos conhecemos em Acho que dá tempo de novembro, contar mais essa história. Vamos finalizar com essa história aí. nós nos conhecemos em novembro. Na verdade, eu nem tinha te conhecido ainda. Você tinha conhecido ele lá na igreja. E nós fomos fazer uma viagem familiar até o Nordeste. E é uma viagem longa, cansativa. Só que quando nós chegamos, como o Nordeste tem muita energia eólica, né? O sonho da vida dele era chegar perto de uma torre de energia eólica. Só que a gente tinha horário para ir, tinha época para voltar, porque é uma viagem de 8 mil quilômetros de carro. É cansativa, é cara, e você não pode desviar caminho, porque isso tudo de bonito que você vê, você desviar, você demora um mês para chegar aí, quando é que tu volta. E eu lembro que ele estava dormindo dentro do carro, e eu comecei a ver uma pá, mas eu não imaginava que era tão grande. E aquele caminhão não acabava nunca. E aí ele abriu o olho assim, ele falou assim: mamãe, é um negócio de energia eólica. Aí passou em seguida o motor, né, que tem em cima. E aí passou o motor. E estava escrito VEG. E ele começou a se emocionar dentro do carro. A gente não podia parar naturalmente na BR, né? Só que o caminhão ele passa muito devagar. E coincidiu de ter uma fila do nosso lado e o caminhão vinha no sentido contrário e o caminhão vai muito devagar porque é muito pesado. E ele começou a ver que dentro do motor tem o quê? Uma ventoinha, né, que você estava explicando.
Engrenagem. E ele começou a ver e ficou parado bem na nossa frente. E o encantamento dele, o olho dele brilhava. Ele explicando como que funcionava a engrenagem dentro daquele motor para poder mandar para gerar Eu tô energia para as curioso. baterias. Como é que funciona E tu tava olhando aquela lá. hélice lá da eólica lá, cara, que você viu lá? Tem uma caixa redutora que quando ele gira, tem 2 motores por dentro que resfria. Daí tem um motor gerador que fica girando, é lento. Daí na caixa de redução tá mais rápido, daí gera mais energia. E tem um montão de cabo, que eu já assisto no Manual do Mundo. Ele ficou entrando dentro de um catavento desse, mas tava desligado. Daí ele mostrou tudo que tinha dentro. Tinha motor, tinha muita coisa dentro, tinha sistema de resfriamento, dois motor da VEG também, gigante, que fazia as pás se mover também. Que as pás se movem pra frente e pra trás pra reaproveitar o vento que vem e volta. Daí o motor gera, daí faz isso. Olha aí, ó. Da hora, nem eu sabia esses E aí detalhes ele aí. foi explicando, e nós não conseguimos chegar ao campo de energia eólica, porque não era perto da BR, naturalmente. Só que aí nós chegamos num lugar que estava bem próximo. Só que era uma BR, um lugar muito perigoso. Nós tivemos que descer com ele, assim, tipo, segundos. Só para ele ter a emoção de estar perto do pé da torre, porque a torre é muito alta, já não tem proporção aqui. Acho que são 80 metros de coisa só da hélice, né? E a gente olhando ali de baixo, assim, e foi, assim, a maior emoção da viagem que ele pôde ter, foi ter tido a sorte de justamente ter acompanhado todo o trajeto, porque nós ficamos muitos quilômetros, que todas passavam as carretas com os motores da VEG, as coisas assim, as pás, subindo e a gente descendo. E aí a gente pôde acompanhar todo o trajeto do poste, porque vinha em partes, naturalmente. Esse daqui é o Léo, ó. Esse bonequinho aqui. Esse aqui ó, é o Léo. Esse é o Léo. Então ele que manda todas essas coisas. Esse aqui também é o Léo, é a caricatura dele, ó. Aqui também. Então, e aí foi a parte mais emocionante para ele na viagem, foi quando ele realizou o sonho dele, que era chegar. E ali que ele conheceu já a VEG, né? O símbolo da VEG, que ele olhou de perto. Só que ele já conhecia a VEG sem saber que era a VEG, porque a VEG eu conheço desde menina, porque a VEG é a bomba que tira a água da cisterna da minha casa, lá no Nordeste. Então eu conhecia a VEG, mas eu não sabia quem era a VEG, que a VEG era daqui, não sabia da história. E ele conhecia porque ele já lidava com ele, pegava como que chama? Aquele lá que você apresentou para ele. O que? Gerador? Não, aquele disjuntor. E ele não sabia que era da VEG, né? Porque a gente não prestava atenção, porque ele brincava, aquele barulhinho, sabe? Pronto. Que ele brincava. Agora sim. E era da VEG. Então, assim, a gente já conhecia, já era familiarizado com o nome. E viemos conhecer melhor e agradecer muito a VEG por ter proporcionado para ele um aniversário inesquecível. Até hoje, quando eu passo nos locais que eu falo, as pessoas meio que não têm dimensão do que foi aquilo ali. Né? Porque só que parece coisa de mãe, mas eu não sou muito de enfeitar as coisas, eu sou uma pessoa muito pé no chão, sabe? Porque a gente não pode, a gente tem que fomentar o sonho dele, mas a gente não pode tirar ele da realidade. Seu foco você tem que estudar. Eu sei que a carreira dele é essa, é inerente dele, ele vai trabalhar com elétrica, porque você não pode desviar os caminhos dele. Então, assim, mas que a gente tem que colocar os pés dele no chão, que ele tem que entender que ele vai ter que trabalhar bastante para isso e que ele vai ter que estudar sobre isso para ser bom, porque não basta você ter uma profissão, você tem que ser bom naquilo que você faz. Porque se você não for, o mercado te engole. Não, e eu acho que ele já tem o caminho traçado, né? Então não tem como dar errado algo pra frente, porque ele é um menino puro, né? Ele é um menino que ainda ele tem muita inocência ainda, né? Então, e a gente trabalha isso nele. Exatamente. Então, pô, você já sabe até cobrar, cara, né? Ele é muito puro, tanto que a gente sempre cuidou muito desse lado dele, de não expor na internet coisas que não devesse, porque eu quero que ele fique conhecido pelo trabalho dele, pela competência dele, né? Exatamente. Meu cuidado de proteger ele, a infância dele enquanto criança, porque para mim ele é uma criança, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo, e eu creio que Deus vai trabalhar na mente dele, quem sabe não vem com ideia que vai revolucionar o mundo, né? Vai incentivar muitos jovens aí também, né? A largar do celular, né? Sim, mas então aí, ó, então pra gente finalizar aqui, vamos deixar um recado aí pra esse público nosso aqui, ó, Henri. Manda um recado, sim, pra eles ficarem mais, pra eles seguirem um pouco o teu exemplo, essa criançada aí também, que ficam só no celular, que ficam só robotizados ali, ó. Dá um conselho pra essa rapaziada e também pros adultos também, que estão aí desanimados com a vida. Pode mandar, pode falar o que você quiser aí pra incentivar eles. O que você acha que deve melhorar nesse mundão aí? O que dá um incentivo também pra esses caras aí? Fala o que você quiser. O microfone é seu. Vocês têm que começar a largar o celular e começar a pegar motor. E pegar esse. E vocês criar tudo que é ventilador, eólico e também algum outro tipo de gerador.
energia solar também, você pode pegar E algum... por onde que eles podem começar, Henri? Essas crianças assim que não têm nenhum conhecimento na área, que elas vão de primeira instância, elas estão vendo você agora e ficam pensando, se esse menino faz, eu também faço. Dá uma dica aí pra eles por onde eles devem começar a fazer as invenções dele. Mais simples assim. Começar a assistir o Manual do Mundo, que tem várias dicas boas. E também vocês podem descobrir como é que se faz um disjuntor, pode também como se faz uma eólica, uma bateria. Daí eu aprendi isso tudo pelo Manual do Mundo. Daí eu recomendo vocês assistirem, porque tem alguns vídeos que é muito bom, porque vocês descobrem como se faz eólicos, bateria e várias coisas também. Daí vocês têm como criar eólico, caixa de redução, também As especificações do gerador. cara. Eu tô falando pra você mandar um recado pras crianças, nem eu tô entendendo o que você tá falando. Na história do disjuntor. Olha Você só, queria cara. ensinar ele. Não, eu cheguei lá falando sobre, Sim, ensinando, mostrando um catálogo, né, de uma marca pra ele, ensinando como que é o funcionamento de uma tecla intermediária, né? Ó, isso daqui você é uma tecla Sim. paralela. E aí ele esperou eu explicar pra ele, foi humilde até, ele foi balançando a cabeça. Aí depois que eu expliquei pra ele, aí ele falou assim pra mim assim: "Sabia que eu sei fazer uma tecla dessa? Se você quiser, eu te ensino. Ó, você vai pegar uma chapinha assim, assado, vai fazer isso, vai fazer isso." Aí eu falei, cara, você Mas esperou. sabe o que ele fez essa técnica comigo? Eu comprei um acelerador da minha máquina de costura que tinha estragado. Eu vi essa invenção dele. Que ele acelerava lá e acelerava o motorzinho? Não, ali ele fez por quê? Porque eu reclamava muito. Meu Deus, sei, vai durar tudo. Ele acelerava, eu reclamava da fumaça dentro de casa, dele colocando o teu martelinho lá que você deu pra ele. Aham. Dentro do... o martelinho, né? Dentro daquela pasta. E ficava uma fumaça, eu tinha medo que ele intoxicasse com a fumaça. Eu proibia ele fazer aquilo dentro de casa, quando estava muito frio. O que ele fez? Ele pegou uma caixa de sapato, colocou uma ventoinha em cima da caixa de sapato, colocou uma marcha na tampa, botou a ventoinha em cima da tampa. Era, não foi? Não, era... Eu peguei uma furadeira, que a minha tinha pegado fogo. Daí eu tirei aquele acelerador, peguei uma caixa de papelão. Primeiramente eu tentei colocar na caixa, não deu. Peguei um tatame, pus, colei, fiz a fiação e quando eu pisava na caixa... Na tampa. Daí chegava energia e eu podia regular. Se eu pisasse menos leve, sim. Ele fez Daí a marcha, ele né? começava a subir menos energia, mais. Aí ele com o pé, enquanto ele soldava com a mão, eu reclamava do cheiro da solda dentro de casa, da fumaça. Ele colocou uma ventoinha na caixa de sapato, e então ele pisava, ele pisava, colocou a hélice em cima da mesa, e ele com a mão ele soldava, com o pé ele acelerava a ventoinha, que apagava e que dissipava a fumaça, e aí eu não podia mais reclamar. Ele fez a ventoinha, ele pisava e a ventoinha tirava. Você dá o problema, ele vem com a solução. Não, ele sempre vem com a solução. Aí a minha máquina estragou o acelerador, né? Que era o mesmo sistema. Aí ele foi lá e me explicou que ele abria, tirava, colocava 2 chapinhas de alumínio, que era e ele fez em casa. Ele fez em casa para consertar Só que eu já tinha pedido pela internet, veio errado. O encaixe, né? Porque eu vi pela foto, não deu errado o encaixe. Imediatamente ele resolveu. Foi lá, pegou, olhou o encaixe, riscou, mediu, meu fogão tá acabado. Foi lá, tem sempre... Ó, eu chego na cozinha, tem sempre uma faca vermelha. Isso é assim, ó. Você chega na cozinha, tá sempre o fogo aceso com a faca vermelha ali. Aí, pra que tu quer essa faca? Deixa aí, eu estou fazendo outra coisa esperando a faca esquentar, porque eu vou cortar tal coisa. Aí ele foi lá, cavou, riscou, cavou com a faca certinho, aí gerou energia e tô usando a máquina até hoje. Não, mas é incrível. Essas cartas eu já até imaginei o que pode ser usado. Essa carta aí é que você sempre vai ter uma carta na manga, né? Então, olha aí, ó. Carta é essa? Eu nunca vi. Não sei. Nunca vi isso. Essa é a carta da Vago aí, ó. Até então você usou uma Vago aqui, ó, né? Onde é que tá o Vago aí? Aqui, ó. Aí, Ó. ele usa direto. Inclusive, ele pegou um serviço e ele até usou na fiação lá. Isso aí tá lá exposto lá. E você não conhecia a Vago, né? Não. Conheceu o dia que eu levei pra você lá, né? Sim. Cheguei lá e ele achou um absurdo. Falou, cara, aqui, ó. Diminuiu um pouco as fitas isolantes lá? Diminuiu. Ele já fez trabalho, inclusive, com os conectores. Ele já explica pra todo mundo, inclusive pessoas eletricistas, inclusive, às vezes eles conversam com ele, eles dão meio que uma moral pra ele, né? E aí ele tá explicando que não se usa mais, que agora a gente pode usar isso. Ele fez até propaganda lá, porque, como eu trabalho numa empresa pública, ele fez e deixou os conectores lá. Então todo mundo que chega acha estranho. Acha às vezes que até tic-tac de cabelo de alguma criança que tá grudado no fio. Eu digo, não bota a mão. Que não parece. É mesmo. Aí eu digo, não, isso aí não é coisa de criança, isso é uma coisa profissional. Meu filho, aí depois que entenderam que quando fala assim, que é o Henri que faz, as pessoas já confiam, sabe? Que ele consertou o fio do buffet elétrico, a minha batedeira tem 3 anos que o Henri consertou minha batedeira. Tá funcionando até hoje? Até hoje.
É que Ele- a correia tinha ficado sem dente daí. Troquei e fiz uma gambiarra. Tem 3 anos que ele Adaptação trocou. técnica. Não, ele trocou Sim, a correia dentada. É que meu pai trouxe uma que não tava funcionando. Não ligava, daí tava com a correia intacta. Você está estudando para acompanhar ele, né? É. Então, eu Claro acho que a velocidade dele é muito maior que a minha. Mas, assim, eu procuro você olhar para o seu filho no olho, é você agachar e olhar para ele e dizer, estou aqui. Muito embora eu não esteja entendendo sobre o que você está falando, mas eu estou aqui para que você fale. Eu aprendi muita coisa já com ele dessas questões dessas questões, principalmente quando fala em funcionamento de motores e baterias. Hoje em dia eu sei muito disso aqui, de tanto ele me mostrar, eu acabei que aprendendo. Então, às vezes eu não sei. Ele fica assim, mãe, você está entendendo? Se você não está entendendo, não minta, diga assim, eu não estou entendendo, mas eu vou ver sobre. Então me explique melhor. Eu sento muitas vezes com ele, do lado, assim mesmo o tempo sendo curto, e eu paro e tá, então fala pra mamãe. Porque ele não tem hora para ter as ideias, né? Às vezes você tá cozinhando, você tá lavando roupa, você tá fazendo suas coisas do dia a dia, e ele quer atenção. Então dê atenção, porque a gente sabe que em pesquisas recentes, a criança ela só tem atenção pelos pais até os 12 anos. Depois a atenção volta para os amigos, para as coisas mais interessantes do mundo. Então, já que a gente colocou no mundo, a gente tem que ter uma responsabilidade moral e social também, de criar um sujeito para o mundo. Então, vamos educar enquanto a gente pode, porque é melhor a gente educar em casa do que o mundo educar. É esse conselho que eu dou para vocês. Então é isso, então. Vamos se encerrando por aqui. Quero agradecer também aos apoiadores aí do nosso podcast, né? Quero começando aí a agradecer pela VEG, agradecer aí pela Aster, agradecer aí pela RCM, agradecer pela Prospera aqui também, que acredita no nosso projeto. E por hoje é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos pra cima e até o próximo podcast. Fala, turma. Tchau. Tchau. Obrigado.